aí, galera, voltamos aí para a nossa aula de revisão. Falamos sobre a Índia, falamos sobre a segunda aula, sobre países emergentes, que são esses países do mundo que são destaque nesse processo de industrialização, professor Jorge, por isso que são diferentes dos demais países subdesenvolvidos. Exatamente, embora tenha essas características de subdesenvolvimento ainda muito intenso, Certo? no entanto, eles têm uma parte que é diferenciada, essa industrialização. Exato. Essa industrialização que é forte, significativa nesse mundo globalizado. Muito bem. Então vamos lá, de olho na tela, para a nossa aula de revisão, aula 35.2, a nossa primeira aula da unidade 3, galera. Está chegando aí no final. Iniciamos a aula falando sobre a Índia, professor Jorge. Rogério, lá, esses meninos só tem 1 bilhão, só 1 bilhão, 388 milhões e 978 mil pessoas lá, só isso. E quando a gente pega a Índia e a China, só nesses dois espaços territoriais, a gente tem 40% da população mundial. É gente pra caramba, hein? A densidade demográfica... Baixinha, né, professor Jorge? Em cada quilômetro quadrado da Índia tem 329 habitantes. O IDH deles é um pouco abaixo, né, do Brasil, da China, né? Isso mesmo. 0,645. E a independência deles lá em 1947. Muito bem, só lembrando que a China, ela era uma colônia inglesa. Índia, né? É a Índia, né? Colônia inglesa e ela tem a segunda língua mais falada, é o inglês. Exatamente. Dentro do território chinês. Então, vamos lá. Investida tecnológica dentro do território chinês. Então, a investida tecnológica dentro do território indiano. Estou falando de chinês, galera, mas chinês foi nossa aula passada. Isso aqui é aula sobre a Índia. Vamos lá, então, Índia. A existência de profissionais altamente qualificados e relativamente mal remunerados, de acordo com o padrão internacional, aliado aos elevados investimentos em instituições de pesquisa, como o Instituto Indiano de Tecnologia. Então, esses carinhas aí da Índia, professor Jorge, são feras na área do campo tecnológico. Deixa eu falar para o senhor uma situação aqui, ó. Quando a gente fala hoje dentro da economia indiana, ela é destaque mundial na exportação de serviços para o mundo, porque tem o inglês como a segunda língua mais falada. Então, e também investem muito no setor de tecnologia, por isso que são destaque na economia no campo tecnológico. E essa situação de crescimento econômico da Índia e tecnológico é resultado principalmente dos investimentos estrangeiros, que contribuiu aí para a expansão da atividade industrial e o aumento das suas exportações. Atualmente, o PIB da Índia soma em torno de 2 trilhões de dólares, o que faz da Índia a 7ª economia do mundo. E, obviamente, vamos falar da pobreza. Lá tem muita pobreza. Então, a gente tem aí, ó, antes do início da pandemia, 19, aí durante a Covid, a Índia tinha aproximadamente 800 milhões de pessoas em situação de pobreza. E 230 milhões de famílias cadastradas no sistema público de distribuição de alimentos. Cerca de 90% dos trabalhadores são informais e mais da metade recebe por diária. A demanda por cestas básicas cresce a cada dia. Então, a gente consegue verificar uma situação que retrata bem essa questão do subdesenvolvimento indiano, né, professor Jorge? Então, ó, nós temos aí a questão dessa Índia que também evidencia muita pobreza, muita desigualdade social, como nós vimos lá com a China, Rogério. Então, isso ficou muito evidente ainda, né? Quer dizer, piorou com a Covid-19. Muito bem. Isso? Exato. Onde aproximadamente 800 milhões de pessoas em situação de pobreza
e 230 milhões de famílias cadastradas no sistema público de distribuição de alimentos. E ainda tem um outro problema lá na Índia, que 90% desses trabalhadores são informais, ou seja, não tem carteira assinada. Muito bem. E mais da metade recebe por diária, ou seja, trabalhou, recebeu aquele dinheirinho naquele dia. E tchau e benção. Tchau e benção. Desse jeito mesmo. Falamos também na aula sobre a questão das castas. Olha só, as castas são o que são dentro do hinduísmo. O hinduísmo é a principal religião da Índia. Então, as castas são hereditárias e definem a vida do indivíduo a partir do seu nascimento. Então, você tem que entender o seguinte, quando a gente fala da sociedade de casta na Índia, falamos durante a aula, que ela já foi abolida, professor Jorge, na Constituição, em 1950. Mas, culturalmente, ela é muito forte ainda dentro da Índia e contribui para gerar desigualdade. Porque o sistema de castas era dividido nessas seguintes castas. Os brahmanes, que eram sacerdotes intelectuais que participavam dessa castas, os kshatriyas, que são os guerreiros, lá nos vaixas a gente tinha os comerciantes, sudras, camponeses, artesãos e operários. E nós tínhamos os párias, que não faziam nem parte do deus Brahma, era a poeira do pé do deus Brahma. Então, esse sistema de sociedade dividida em castas contribuiu para gerar desigualdade dentro do território indiano, porque jamais alguém de uma casta dos kshatriyas poderia casar-se com alguém de uma casta inferior, que era os sudras. Então, isso acabou contribuindo para intensificar desigualdade dentro do território chinês. E só lembrando, foi abolido em 1950 o sistema de casta na Constituição, mas culturalmente é muito forte. Muito forte, e vale ressaltar, como você falou, né, que intensificou, não só intensificou, como uma espécie de perpetuação, né? Isso dessas mesmo. diferenças sociais. Muito bem. Vamos lá. Falamos também sobre a Rússia, que é um país emergente, que tem uma área de 17.124.442 quilômetros quadrados, uma população de 145.934.000 habitantes. Densidade demográfica é baixa na Rússia, né? 8,9 habitantes em cada quilômetro quadrado. E o IDH deles é alto, né? É alto. É alto. 0,824. A capital da Rússia é Moscou e o presidente é Vladimir Putin. Inclusive, falamos durante a aula que esse país está em uma guerra com a Ucrânia. Muito bem. Falamos também sobre a crise da URSS, que aconteceu aí na década de 80, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas passou por uma grave crise econômica, sendo consequência da própria política adotada, que era, no caso aí, do socialismo. Então, a falta de criatividade, agilidade para modificá-la, a estagnação do setor industrial, queda da produtividade de bens de consumo, de alimentos e roupas, etc., contribuiu para o final da antiga União Soviética na década de 90. Lembrando que a economia dele era chamada economia planificada. Planificada, muito bem. Nós temos aqui um mapinha sobre a indústria e energia dentro do território russo, e a gente consegue observar essa disponibilidade, principalmente do petróleo também e do gás natural dentro do território russo. E a Rússia é um ponto estratégico, influencia muito na geopolítica energética do continente europeu. Falamos isso durante a aula. E para finalizar, a principal característica da economia russa é a profunda interdependência e integração com os demais países integrantes da comunidade dos Estados independentes, que é formada pela maioria das antigas repúblicas soviéticas. É isso aí, galera. Vamos aqui com a gente rapidamente. Então, agora é com vocês, né, professor Jorge? Isso aí. Porque já já a gente volta para fazer a correção da atividade. Boa atividade. Tchau. Tchau.
E aí, galera, voltamos para fazer correção, professor Jorge. Vamos perder tempo não, né? Vamos direto lá no quadro, porque esse aluno já respondeu essa atividade. Tranquilo. Bora corrigir. Suave na nave. Vamos lá. Agora, atividade de sala, momento de resolução, questão 1. O país é referência mundial da exportação de serviços de tecnologia da informação e de negócios, que incluem atividades como gestão de servidores, programação, suporte técnico e telemarketing. O país a que se refere o texto é A, o Afeganistão, B, a Índia, C, Coreia do Norte, D, Catar, ou letra E, Indonésia. A gente já corta essa Coreia do Norte, país mais fechado do mundo, né? Com certeza. E também o Afeganistão, muito pobre. Muito pobre. Muito pobre. Beleza? Obviamente que nossos queridos alunos acertaram o que nós estamos falando e foi tema da nossa aula. E falamos durante a aula e na revisão também, né? Sobre essa informação. Mamão com açúcar. Tranquila. Questão 2. A imagem da Índia tem estado normalmente associada apenas à pobreza de grande parte de sua população. No entanto, a organização do espaço geográfico indiano é muito mais ampla e complexo do que se pode aprender a partir dessa visão reducionista. A seguir, encontram-se algumas afirmativas sobre este país. 1. Apesar de ser o segundo país mais populoso do mundo, apresenta-se pouco povoado, já que tem uma baixa densidade demográfica inferior a 100 habitantes por quilômetro quadrado. 2. Apresenta uma baixa ou mesmo incipiente produção industrial, em virtude da forte base agrária da sua economia. As atividades ligadas ao setor secundário são praticamente inexistentes. 3. É um país que já domina a tecnologia nuclear, recusou-se a participar do Tratado de Não Proliferação Nuclear na década de 60 e na década de 70 explode a sua primeira bomba atômica. As afirmativas corretas são A, apenas a 1. 2. A B, apenas a 3 apenas. C, 1 e 3 apenas. A D, 2 e 3 apenas. Ou a letra E, a 1, 2 e 3. Vamos lá. Então, o que está correto aí? Vamos lá ver nas afirmações? Olha só, o segundo país mais populoso do mundo. Isso está certo, né, Rogério? Tudo bem. Apresenta-se pouco povoado. Opa, não. É muito povoado. Exato. Já era, morreu. Morreu. Vamos cancelar o que diz que a 1 está certo, né? Olha aí, ó. A B já foi, a C já foi e a E também. Só tem a 2. Vamos analisar 2. A 2, que é a D e a B. B que tu fala, né? É. B e D. B e D. Vamos. O que está falando na 2? Apresenta uma baixa ou mesmo incipiente produção industrial em virtude da forte base agrária e sua economia. As atividades ligadas ao setor secundário, está dizendo que lá não tem indústria. Então, morre, a gente falou morre que também. tem tecnologia. Exato. É isso? Então, só a 3. A 3. Então, já marca aí a Fechou. 3, que é a correta. Parabéns aí, galera. Questão do Enem. Vamos lá. Se liga no Enem. 3. Há 80 anos, a Rússia era forte por causa do dinamismo revolucionário do comunismo, incluindo o poder de atração da sua ideologia. Há 40 anos, a Rússia soviética era forte por causa do poderio do Exército Vermelho. Hoje, a Rússia de Putin é forte por causa do gás e do petróleo. Do texto, depreende-se que a Rússia A. Manteve inalterada a sua posição de grande potência em todo o período mencionado. B. Recuperou, na atualidade, o seu papel de país líder da Europa. C. Conheceu períodos de altos e baixos em função das conjunturas externas. D. Passou de força política à força militar e desta à força econômica. E aí, conservou sempre a sua preeminência graças ao incomparável poderio militar. E aí? O que está errado na E, Rogério? Incomparável, né? Não, a gente Tem sabe. os Estados Unidos. Exato, e depois Então da Guerra Fria, né, a gente sabe que a grande
potência bélica e militar. Beleza, então não é a E. A C. Conheceu o período de altos e baixos em função da conjuntura externa. Não só das externas, mas da própria política interna adotada. Exatamente. B. Recuperou na atualidade o seu papel de país líder na Europa. Não, Alemanha, né? é. Lá é a Alemanha, a gente já viu isso na aula passada. E a Rússia nem é desenvolvida, né? Nem é tão desenvolvido como alguns países da Europa. Muito bem. Manteve inalterada sua posição de grande potência. Não. Então, só pode ser a D. D. Vamos lá, questão 3. Parabéns aí, galera. 4, né? Na civilização indiana, a estrutura social passou a ser organizada por meio do sistema de castas. Sobre esse sistema é correto dizer que, vamos lá, A. Os indivíduos passavam a pertencer a determinada casta a partir do momento em que era iniciada em rituais de purificação religiosa. B. As castas eram definidas de acordo com o desempenho militar. C. As castas não tinham nenhuma relação com o sistema religioso hindu. D. Os indivíduos estavam associados a castas de acordo com seu nascimento. Ou letra E. A partir do sistema de castas, a sociedade indiana garantiu o desenvolvimento igualitário. Mostra isso aqui, ó. Está igualitário, a gente não falou? Então, Rogério, sem mais delongas, nasceu naquela casta e ia viver nela. Tá? Exato. É isso? Muito bem. Então, o aluno lembrou disso. Eu tenho certeza. Vamos lá. Questão 5. Com o esfacelamento da União Soviética, em decorrência do colapso do modelo político econômico comunista que vigorou nesses países durante décadas, uma nova associação de apoio mútuo foi estabelecida entre a Rússia e outros países da ex-União Soviética. O nome dado a essa associação foi a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. B. Associação Progressista do Leste Europeu. C. Pacto de Varsóvia. D. Fundo Monetário Internacional. Mamão com açúcar, Rogério? Tranquilo, marca logo. Comunidade dos Estados Independentes. É isso aí, galerinha. Então, olha só, nossa segunda aula sobre país emergente, né? Atividade encerrada aí com sucesso. Espero que tenha dado tudo certo. E a gente volta no próximo encontro. Certo, professor Jorge? Beleza. Forte abraço. Valeu, e até tchau, a próxima. Até Tchau. mais.